Valdir? Costa? Célio? Tem pergunta que ele tem anotado, deu um branco aqui. Vai lembrando, vou continuar girando. Luiz? Eu quero. Silvestre, irmão. Deus abençoe, filho. Ontem aconteceu uma situação que o espírito, vamos dizer assim, ficou próximo, a gente sentia a presença dele, a influência até das energias dele, mas o aparelho orientou que o espírito que não era para incorporar. O que aconteceu? Ele queria incorporar apesar de não ter permissão. E por que acontece de ficar perto? Porque é apesar um de... protetor, filho. E esse não é de se presentear. Presentear? De se aparecer. Ah, tá. Ele não é aquele que vai se apresentar. Por Está ali na proteção. Interessante. Então, essa energia, irmão Gomecino, que a gente sente como um ir e vir, pode ser desses protetores? Pode não, filha. São. É porque eu sempre fico na dúvida, quando eu fico sentindo assim, se é alguém que não consegue incorporar, certo? Ou se a gente não está doando energia suficiente, se estamos fazendo alguma coisa errada. Eu sempre fico nessa questão. Então, agora é mais fácil para eu definir, né? Quando um da equipe está vulnerável, filho, em desequilíbrio, o trabalho deles são mais intensos e mais profundo. Então, a gente sente a aproximação, sente a energia, mas não precisa se preocupar, porque senão vai incorporar mesmo. Isso mesmo. Porque quando é para ser, né, não precisa muito envolvimento, é só se entregar e a coisa flui, né? Não é uma coisa prolongada, né? É muito importante que aquele médium que o recebe os nossos irmãos, seja ele necessitado, ou mesmo oportunista, ele não pode ficar pensando muito quem será, como será. Porque isso traz a inferioridade e quem chega são os oportunistas. Vão aproveitar a oportunidade. E quando se fala, se entrega, mas liberta o pensamento de estar canalizando uma energia negativa através do pensamento. Porque acaba criando uma sintonia, né? Pela sugestão do pensamento. E acaba contaminando todo o recinto. Essa aproximação desse, vamos dizer assim, desse protetor, foi para trazer mais equilíbrio depois da manifestação do anterior? Não, filho, faz parte da casa. Todos os dias de trabalho, inclusive o dia de hoje, os protetores estão sempre a posto. Hoje a casa está cheia. Mas os protetores estão caminhando entre eles, filho, no sentido de proteção. Se algum intruso estiver aqui dentro, são imobilizados através dos protetores. Das energias positivas, né? Isso, filho. Eles ficam com limitação de movimentação, né? E ação. Acontece às vezes, por exemplo, de um espírito ainda que se apresenta como criança, ele vinha incorporar depois de um que drenou mais energia do médium para estabilizar a energia ou para trazer mais equilíbrio? Não entendi, filho. A pergunta é o seguinte: alguns espíritos se apresentam como criança, né? Como criança, como bambino pequeno. É que os espíritos, filho, eles têm o direito e têm permissão divina de se apresentar de acordo com a vontade. E de acordo da existência que escolheu. Da última. Não, filho. Da que ele escolheu. Pode ser qualquer um. É. Pode ser qualquer uma. Pode ser uma que antecedeu, pode ser uma bem lá, longe. Compreendeu, filho? Isso Deus permite. Então, um espírito se apresenta como criança, ele pode ser igualmente um necessitado. Pode, filho. Mas é muito importante entender que a criança, quando é um necessitado, dificilmente ele se apresenta como criança. Porque ele está envolvido numa energia, filho, que ainda não
se desvencilhou as amarras da última existência. Uhum. E a criança não tem esse sentimento. Compreendeu? Porque o sentimento é puro. A criança que desencarna, assim, na sua pureza ainda, ela está na matéria ainda como criança e desencarna, ela já está preparada para ser conduzida no plano espiritual? Ou acontece dela ainda ficar, vamos dizer assim, a gente fala vagando, né? Mas presa ainda no plano terreno? A criança não tem essa limitação de estar ou não preparado, filho. Uhum. A criança ela é neutra Uhum. de energias negativas. Uhum. E quando ela chega no plano espiritual, tem os acolhedores que vão dar início a um novo aprendizado. Uhum. Compreendeu, filho? Uhum. Uma criança, mesmo tendo recém-desencarnado, ele pode vir a um centro, como já aconteceu. Se eu estou contando porque isso aconteceu. A criança era recém-desencarnada. Mas quando chegou aqui e quis deixar uma mensagem, não era uma criança, já era um jovem. Dificilmente se apresenta de duas formas, filho. Então, A não ele ser não se a apresentou. negatividade. Não se apresentou de duas formas. Ele morreu criança. Mas quando ele chegou aqui, ele não era criança.